da boca dela venham fluir rios de água viva. Amém. Ela está, Senhor, à tua disposição. Ela, Senhor, te serve, Pai. E ela disse, eis-me aqui. Usa essa vida. Nós abençoamos a vida da amada. Cobrimos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Venha cobri-la, Senhor. Venha cobrir a família, Senhor. E venha usá-la, Senhor. Amém. Com toda sorte de bênção, Pai. Para libertar, para curar fisicamente, para curar a alma, Senhor. Do jeito que o Senhor quiser. O Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de usar a pastora Damares do jeito que o Senhor quiser. Aquilo que o Senhor preparou, Pai, que através dela venha se manifestar nesta noite. Para a tua honra, para a tua glória e para a honra do teu nome. Amém. Amém. Deus. Queridos, Deus ele faz coisas lindas nas nossas vidas, né? E uma das coisas que ele está fazendo, às terças-feiras nós estamos fazendo uma reunião de oração. Das 7h30 às 8h30. Né? Aqui no Novo. E a Secretaria da Facineiras vão ter primeiro, né? Nós estamos nesse tempo fazer o rodízio, mas sempre é gostoso, que assim, vamos tentar, a gente consegue ir toda terça-feira, né? Quem puder, passa o endereço e tal para vocês. Está sendo muito gostoso. E é gostoso a gente buscar a Deus, é gostoso a gente ter essa intimidade cada vez maior com Deus. Eu acho que Ele nos chama para isso. Né? E esses dias, uma pessoa me chamou para pregar na igreja e ela estava falando, né? Sobre brechas, fechando brechas e a bênção de Deus, alguma coisa nesse sentido, né? Eu falei, amém e tal. E eu falei, Senhor, todos nós sabemos o que é brecha? Nós sabemos o que é brecha? Brechas são o quê? Aberturas que nós damos para o inimigo atrapalhar, não é isso? Né? Tanto que muita gente ensina, quando fala sobre os muros de Jerusalém, quando eles estavam rachados, quebrados, e assim, primeira coisa, eles fechavam as brechas. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que nós temos que fechar as brechas? Vamos lá. Por que nós temos que fechar as brechas? Para o inimigo não entrar, o que mais? Paralisa as bênçãos, o que mais? Continuar sendo edificados. E é bíblico, é justo e é certo. O problema é que quando nós procuramos brechas nas nossas vidas, só porque nós queremos as bênçãos de Deus, não é que seja errado, mas é pouco. Então, por exemplo, eu estou com um problema, né? E alguém vem para mim e pede um conselho. E daí eu descubro que tem um monte de coisa errada na vida da pessoa e eu vou ensinar a pessoa, olha, acerta aqui, filha. Não tem como Deus abençoar. Não tem como Deus abençoar com tudo mesmo errado. Porque Deus não quebra princípios. E a pessoa vai ficar o quê? A pessoa vai ficar feliz. Amém, queridos? Amém. Só que isso ainda é pouco. E daí o Senhor começou a falar para mim que nós temos que buscar as brechas das nossas vidas, fechar por amor a Ele. Porque o inimigo entra quando nós pecamos. E muitas vezes nós deixamos de pecar para o inimigo não atuar. E Deus está dizendo, não, filha, você tem que deixar de pecar por amor a mim. Amém. Senão você vai ser só religiosa, senão você vai ser ritualista, senão o seu caráter não vai ser mudado. E hoje em dia, a maior dificuldade que nós temos é caráter. E eu orando, eu falei, Senhor, mas como é que é isso? Eu não quero ser roubada por Satanás. O Senhor falou assim, realmente, mas o problema é essa, minha igreja. Minha igreja não quer ser roubada por Satanás, mas também não quer me amar. Porque eu tenho que ter constantemente o Espírito Santo para quando eu errar e ninguém ver, eu saber que eu disse a Deus. E isso está faltando nos nossos dias. E isso está faltando na minha vida. E o Senhor trouxe a lembrança, um personagem bíblico, muito parecido conosco, que também quis fechar brechas na vida dele, mas teve dificuldade. Jonas. Vamos abrir para Jonas? Oh, Jonas. Joninha. Porque, olha só, em João, pode abrir ali o Jonas. Para todo mundo achar. Não, pode abrir. Livro de Jonas. Pode, não vai dar tempo assim. Fiquem claro. Mas olha o que o Senhor faz. Mas vem a hora. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que estão acima adorem. Então o Senhor quer que eu adore a Deus, não por aquilo que eu vou
receber. Mas Ele quer que eu adore por amor. E eu falei assim, Senhor, isso é complicado. E por que o Senhor nos chamou? Eu vi uma vez uma pastora falando, eu falei, isso é verdade. Nós achamos que Deus nos chamou para salvação, e não é verdade. Ele nos chamou para sermos santos. O que é santo? Separado. Mas nós só seremos santos quando nós passamos pela salvação. O problema é que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e ficamos parados. E santos quer dizer aquele que procura o quê? Separar para ver uma vida segundo a vontade de Deus. Olha só, 1 Pedro 1,15 diz assim, mas começando aquele que vos chamou, sempre vós também santos em toda a vossa maneira de ser. Meu vocabulário tem que ser diferenciado. Como assim? Falar, Senhor, Deus, podemos amar os queridos irmãos? Não. Mas tem certas palavras que não devia da nossa boca. E ela está, principalmente quando alguém fecha, quando alguém pisa no nosso dedo, em casa que ninguém está vendo, não é? Você já fez uma coisa, preparou alguma coisa, e misericórdia. Meu pai é muito engraçado, né? Então a gente ensinou ele a fazer assim para casinha na cafeteira. Ele vai lá, à noite ele põe um pozinho e tal. E eu não sei o que ele faz. Então sempre que eu chego o chão está assim, tudo pingadinho. Se tivesse no expresso, já não tem expresso. Eles vão para um expresso. Propaganda, Daí a outra vez perguntou para ele por quê. Ele disse, não, é porque eu não consigo ficar muito assim, né? Então, mas daí você acaba de juntar, bonitinho e tal, e ele trabalha na sapataria. Então, sapataria, não tem como não ter pó, eles foram lá em casa ali. Então, daí eu vejo aquele negócio de café e falo, meu Deus do céu. Daí tá úmido o chão, daí ele vem lá, esqueceu alguma coisa em casa, daí eu vejo aqueles pezinhos. Gente, só tomar cuidado, as palavras começam a fluir. E eu tenho que chegar para Deus, eu não fui chamada para isso. Então, nós temos que tomar cuidado. E você fala, filho, eu chamei para vocês marcarem. Tome cuidado. Porque hoje as pessoas querem as bênçãos. E é tão engraçado que a gente vê isso daí na vida de Jonas. Olha só, capítulo 1, começando no versículo 1, tá? Jonas 1. Fala em inglês, Jonas 1. Gostou? Olha! Será? Ela tem línguas. Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai-te à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Até aí, tranquilo, vai para contra ela. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para bem longe da presença do Senhor. Amados, esse homem era profeta. Deus falava, vai para Nínive. Nínive ficava numa direção. Ele resolveu ir para outra. Literalmente, ele decidiu fazer o que era errado. E ele era profeta. Daí a primeira coisa, nós não podemos ficar impressionados com o título de ninguém. Amém, queridos? Amém. Não é título que mostra caráter. Como é que vocês vão saber o meu caráter? Caminhando comigo dia a dia. Então, não adianta chegar e falar, nossa, pastora Damares. Não, caminhe comigo. Conheça quem eu sou, conheça o meu caráter. Não queira ir fazendo negócio com quem a gente não conhece. Não, vamos fazer isso. Não, porque é pastor. Não. Vamos ver. Jonas, ele era profeta, ele fala que ele era profeta do Senhor. Só que ele decidiu fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. Por quê? Porque do ponto de vista dele, seria um absurdo. Ele falou assim, não, eu vou lá, e eles vão se arrepender, Deus vai abençoá-los. Eu não quero que Deus abençoe. Por quê? Porque eles eram inimigos de Israel. E eles eram cruéis demais. Existia naquele tempo leis de guerra. Então, quando eles pegassem um prisioneiro de guerra, eles tinham que tratar o prisioneiro de guerra com, no mínimo, certa ética da época. Os ninivitas não faziam isso. Eles faziam o quê? Eles eram muito violentos, eles eram cruéis. Então,
eles oprimiam o povo de Israel a ponto de Nínive chegar o quê? A subir o erro deles, a corrupção deles, as narizes deles, que Deus falou assim, vou destruir. Quando Jonas ouviu, vai destruir, eu prefiro que Deus destrua do que Deus salve. E o que ele fez? Ele fugiu. Quantas vezes nós achamos que resolver uma situação tem que ser do nosso jeito, não do jeito de Deus? Se eu assinar isso, se eu fizer isso, se eu mostrar aquilo, nós damos 1000 jeitos. Se não for assim, não, mas Senhor, a solução é essa. Todos nós temos. Todos nós. E é nessa área que o Senhor está querendo que a gente confie mais nele. Por quê? Porque nós achamos que assim nós vamos resolver. E nós achamos que, tudo bem, Deus não vai estar nem aí. E Deus, ele é tão lindo que Deus, ele vai mostrando para as nossas vidas que ele nos abençoa se seguirmos a sua palavra. Só que o difícil é nós seguirmos a palavra dele. E nós cobramos de um, cobramos de outro, mas quando chega a nossa vez, é complicado. Porque se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Na cabeça de Jonas, se ele fizesse isso, ele ia se prejudicar. Por quê? Porque os camaradas iam continuar oprimindo Israel. Ele não queria isso. Então o que ele faz? Ele literalmente desobedece. O que tinha no coração desse homem? E aí é que nós temos que tomar cuidado. Porque nós achamos que brecha é daqui para fora. E as brechas começam aonde? Aqui dentro. Ele tinha no coração dele ódio contra os ninivitas. O que nós temos no nosso coração? Às vezes nós temos pura incredulidade. Pura. Eu não posso, acho que Deus não vai fazer. Eu tenho que lutar comigo. Por quê? Porque às vezes eu falo, Deus tem que fazer isso, mas se fizer isso, Deus, olha aí como é que vai ficar, a situação vai ficar pior. Porque eu não consigo crer o que Deus vai fazer. E Deus estava mostrando que o caráter dele tinha que ser mudado. Porque aquilo que nós colocamos para fora é o que está dentro. E Deus tem um lugar dentro. Outra coisa que ele tinha, e graças a Deus nós não temos, é chamado raiz de amargura. Ele tinha uma amargura com aquele povo. Por que aquele povo fazia isso contra os dele? Nós não temos aquele raiz de amargura de ninguém, né? Ontem a igreja do lado deles falaram que tem. Eles têm! Amados, eles têm! Nossa! Como são pecadores! Nós, graças a Deus, não! Nós não temos amargura de ninguém, de irmão, de sogra, de amigo, de pessoas que passaram a perna na gente. Nós não temos, amém, queridos? Aleluia! Outra coisa que aleluia! Né? Esse é o Deus não quer ser de fogo. E a igreja louva pode. A igreja louva de pé gritando aleluia. Outra coisa que ele tinha medo. E se Deus não cumprir a sua palavra? Ninguém tem medo? E se Deus falhar? Ele tinha medo. Outra coisa que ele tinha um desejo de vingança tão grande. Eles têm que sofrer. Nós não temos isso, né? Alguém que faz coisa contra nós e daí de repente a gente sabe que essa pessoa está passando por um problema, nós ficamos tristes junto, né? A pessoa me traiu e coitada, agora vou até orar para acabar esse problema da pessoa. O que nós falamos? Mexeu comigo? Serva de Deus? Deus colocou a mão, põe mesmo, Deus. Põe mesmo. Mas isso é vingança. E nós ainda cantamos, por quê? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. Não é, amadas? Não tem sabor de mel? Eu falo assim, essa música, quando você está passando por um problema, você imagina Deus te abençoando, é gostoso você cantar Tem Sabor de Mel. Porque você imagina aquelas pessoas que falaram mal de você, lá embaixo você lá em cima. Tem sabor de mel. Ai, que delícia. Amados, nós somos ruins. Outra coisa que ele queria, ele tinha uma insatisfação do que Deus ia fazer e ele era cruel. Por quê? Porque ele queria que Deus destruísse. Da mesma maneira que aquele povo era cruel, o coração dele também. Só que ele não fazia, por quê? Porque ele não era guerreiro. Tem coisas que nós não fazemos porque nós não sabemos. Quantas vezes a gente fala assim, os políticos estão roubando, né? Os políticos tinham tudo estar presos, no paredão. Quantas pessoas estão falando isso? Nós somos cruéis.
possibilidade. Mas nós somos tão cruéis quanto essas pessoas. A gente vê as pessoas matando. Os caras aí tinham que pôr 200 para morrer, tudo assim. Nós não somos a mesma coisa, só que está aqui dentro tudo. E é o que Deus quer tratar. Outra coisa que esse homem tinha, graças a Deus, nós aqui da igreja não temos, rebeldia contra a palavra de Deus. Na verdade, como o Munir falou, só a igreja do lado, nós não. Né? Ele foi rebelde contra aquilo que Deus falou. Nós muitas vezes, e hoje em dia, isso nós temos que tomar cuidado, as pessoas se acham que aquele é rebelde quando é contra mim. Eu, como pastora, se você fizer uma coisa que eu não gosto, você é rebelde. Só que eu não estou preocupado em ser rebelde com Deus. Se fizer aquilo que eu não quero, eu te chamo de rebelde. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia chama de rebelde aquele que desobedece a Deus. Ele é rebelde. Porque Deus falou. E quantas vezes tem rebeldia no meu coração? Deus fala assim, perdoa, filho. Eu falo que aquela pessoa não merece. Perdoa, filha. Tá bom, Deus, eu perdoo. Daí depois ele fala assim, agora, filha, não pensa mais nisso. Agora quem vai cuidar sou eu. Como não pensar? Como deixar o Senhor cuidar se às vezes eu posso resolver com uma ligação? Matar na mãe. E Deus fala, sou eu, o que eu vou fazer? Minha é a vingança, diz o Senhor. E às vezes eu não quero que Deus vingue. Porque muitas vezes a vingança de Deus pode ser Ele abençoando a pessoa, levando a pessoa ao arrependimento. Eu não quero que a pessoa se arrependa. Eu quero que a pessoa sinta a dor que eu senti. Amados, nós somos complicados demais. E Jonas, profeta, era tudo isso. Por isso, quando a gente olhar, é pastor, é pastora, é isso, é aquilo, para. É gente, é humano, é pecador. Então, presta atenção, até em relação a essa pessoa que vos fala. Cuidado que você quem se põe dentro da tua casa. Porque às vezes a gente pensa que é alguma coisa, não é? Nós passamos uma vez, há muito tempo atrás, um acampamento. E foi uma missionária. E ela era estranha. Ela só via demônio, ela não via nada de bênção de Deus. O culto estava uma bênção. Parava o culto para ver as aranhas descendo pela... Então não estava para orar e expulsar. Meu Deus, estava na adoração. Como é que esse demônio... Como é que o demônio vai assim? É só demônio que essa mulher vê, é só demônio que essa mulher vê. E ela era uma mulher muito espiritual, vivia de jejum. Quando terminava de espera, ela fazia o outro, ela fazia isso. Ele falou assim, isso não é normal. Porque Deus não é assim. Pede um jejum atrás do outro. Essa mulher ela tem problema com a alimentação. Cara, eu pensei comigo, né? Daí fui perguntar para a pastora, pastora, que ministério ela é? Não sei não. Eu falei, como assim, não sabe não? Não sei. Mas assim, ela é da onde? Não sei. Falei, pastora, me ajuda aqui. Ela apareceu aqui e ela trouxe aqui uma palavra de Deus, que está adiante de ficar, ela falou que Deus trouxe ela para essa cidade, que ela tinha que ficar sei quantos dias. Então eu coloquei ela na minha casa. Quer dizer, não era nem a casa dela, era a casa da igreja que ficava em frente. Fiquei assim, meu Deus. E a confusão que estava dando, eu falei, olha, eu não conheço. Mas toma cuidado com quem põe dentro de casa. Toma cuidado com quem você traz, para colocando tamanha confiança. Não estou dizendo que ela não seja boa pessoa. Mas cuidado, porque nós somos ingênuos. A pessoa trouxe uma revelação para nós já ficamos assim, roubados. Não é, queridos? Nós somos assim. E a Bíblia não quer que a gente seja assim. E outra coisa que esse homem tinha, justiça própria. Ele tinha interesse próprio. Nós temos interesse próprio? Claro que temos. Deus é quem tem a outra igreja, nós não temos. Nós somos bondosos. Amados, nós somos... Agora, quais as consequências de tudo isso? Porque isso nós temos que pedir para Deus tirar. E nós temos que entender o que Deus faz. Porque, amados, hoje em dia, o Evangelho, ele está sendo alimentado pelos desejos próprios. Vou dar um exemplo. Dízimo é bíblico? É. Uma diferença de que no Velho Testamento ele fazia parte da lei, onde eles davam, porque era uma ordenança da lei. Hoje nós estamos na graça. Então, qual que é o peso do dízimo? Amor.
chegar e falar assim, vocês têm que ouvir, por que não? O Espírito de Deus toca, e o que acontece? Por amor a Deus, você fala, Senhor, eu quero te agradecer, gratidão. Só que o que acontece hoje? Vamos fazer a campanha de Isaac. Entregue seu Isaac. Seu Isaac não está no seu bolso, não. Isaac não está no banco. Por quê? Porque nós não queremos entregar para Deus, nós queremos aquilo que Deus vai nos dar. Se a minha petição estiver ligada a uma bênção de Deus, as pessoas, porque querem a bênção de Deus, entregam. Não é Deus que quer, não é o amor. A Bíblia quando fala, Jesus quando fala para os fariseus, ele está assim, vocês entregam o dízimo das hortelãs, disso, aquilo, mas vocês são hipócritas, porque vocês esqueceram o amor, vocês esqueceram a justiça. Quantas vezes as pessoas fazem, vamos fazer a campanha do 1 milhão, cada um aqui deu 1 milhão, porque a hora que você der 1 milhão, Deus vai te dar 100. Daí o que eu faço? Eu não quero entregar um, eu quero ganhar 100. Olha como que o negócio é sujo. Mas por quê? Porque está escondido no meu coração. E Satanás sabe. E ele começa a mexer com isso. Então nós temos que entender que isso tem consequências nas nossas vidas. E esses sentimentos, eu tenho que pedir para Deus tocar porque são brechas. E olha só, no capítulo 1, continuando no 4, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não perecemos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos as sortes para que saibamos por causa de quem veio esse mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos por que sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: e que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele lhe havia declarado. E disseram: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para lançar na terra, mas não podiam, porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram assim: rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façamos cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas a primeira coisa que acontece, quando nós não deixamos Deus tratar, nós abrimos esses espaços, nós nos distanciamos de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, seja em que área que for, nós nos distanciamos dele. Por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Eu, como pastora, posso chegar para a Teresa e falar: Teresa, Deus não está ouvindo a tua oração, porque você não está fazendo o que eu pedi. Então, se ela não está arriscada do livro da vida, eu posso falar tudo isso para ela. Não tem poder nenhum na rede espiritual. Porque não é o homem que faz isso. Mas se eu estou pecando, aí sim, Deus diz o quê? Eu estou afastado de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim: filhos, não erreis, contudo, se errardes, tendes um advogado, que é Jesus Cristo. Quer dizer, não sai da presença de Deus, não sai porque você pensou o quê? Suas consequências, a pior consequência, sabe, já é longe de
Deus. Outra coisa que a gente, quando está fazendo coisa errada, a gente tem medo de ser descoberto. Nós temos medo. É que ninguém descubra isso. Ai, meu Deus do céu, que ninguém descubra isso. É terrível. A gente não quer, a gente tampa tudo que é buraco. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita. E eu sou muito distraída, mas eu confesso a distração em pessoa. E eu lá todos falando com a mulher, né? Vai, você me descobriu. Aquela toda, não descobriu o quê? Você não percebeu, foi o que eu estou fumando. A filha vai estar fazendo mal para você, para mim, né? Ai, por quê? Porque ela fazia questão de mostrar uma posição, uma postura. Quem me dera essa postura de mulher? O meu relacionamento com Deus. Então, queridos, nós ficamos com medo, nós ficamos pessoas como se estivéssemos vivendo em sombras, que ninguém pode nos descobrir, que se abrir daquela vão descobrir quem eu sou. Só que Deus, Ele vai nos dando chances. E se nós não mudamos por amor, Ele traz a tona. A nossa vergonha? Não, para o nosso arrependimento. Até então, olha só o que acontece com o camarada. Ele entra, ele vai errado, se distancia de Deus e começa o quê? Começa a tempestade, o que ele faz? Ele vai para o navio. Ele vai lá para o porão. Por quê? Porque ele fica triste e ele fica depressivo. Quando nós conhecemos a Deus e vivemos em erro, com certeza a tristeza vai vir. Porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a incomodar. Amados, é sério demais. Outra coisa, estava em depressão, por isso que foi dormir. Então você já reparou que a maioria das pessoas que têm depressão são egoístas, nem pensa no outro, tá nem aí. Não. E essa é uma parte que eu vou falar também. Não está nem aí. Continue. Não está nem aí. Outra coisa, a pessoa foge da realidade. Nós achamos, não vai acontecer isso aqui, se fizer, porque não acontecer isso. E a pessoa vai. E ele fugiu, não está acontecendo nada. Vou dormir como se nada estivesse acontecendo, como se estivesse embalado pela obra de Deus, o amor de Deus. A pessoa está em pleno problema, mas ela foge do que está acontecendo. Por quê? Porque nós não queremos acertar. Eu prefiro fingir que o outro está errado. Eu prefiro fingir que o problema não é esse. Eu prefiro dar um monte de desculpa para aquilo que eu estou vivendo. Mas eu não tenho capacidade de chegar para Deus, claro que perdoa, Deus, eu errei. Me ajuda nisso aqui agora. O que nós fazemos? Nós damos desculpinhas. Não foi bem isso. E outra coisa que é terrível, como foi dito, a gente se torna extremamente egoísta. Por quê? Porque os nossos erros afetam as pessoas. Os nossos erros afetam as pessoas. Mas quando eu não quero dar o braço a torcer, eu não vejo o meu erro, não vejo que o outro está sofrendo. Orgulho. Soberba, orgulho e insensibilidade. Eu finjo que não está acontecendo nada. Eu tento resolver a consequência, mas eu não me resolvo com Deus. E esse homem fez isso. E outra coisa que aconteceu, ele perdeu o discernimento, nós perdemos o discernimento. Daí a gente começa a viver fingindo e sente a presença de Deus. E Deus está me mostrando isso. Deus está me mostrando aquilo. Amados, nós começamos a fingir uma espiritualidade que não existe. E espiritualidade não dá para fingir. Não tem como. Porque a Bíblia fala que rios de água viva tem que fluir. E eu não consigo fingir rios de água viva fluindo, porque o rio de água viva é o atuar do Espírito Santo. Eu posso ser carismática, eu posso fingir, eu posso cair, eu posso rodopiar, eu posso. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a tocar, é diferente disso. Porque é o mover dele, é o atuar dele. Amados, a palavra começa a entrar nos corações. Por isso eu tenho que chegar assim, Senhor, me ajuda a te entender, me ajuda a te buscar, me ajuda eu caminhar na tua presença. E nós começamos o quê? Além de insensível, que os outros morram, não importa. Vou dar um exemplo bobo. Vou vender um carro que eu estou sabendo que vai fundir um motor. Como é que está o seu carro? Maravilhoso. E o motor? Tímido. Eu comprei um carro uma vez, lindo por fora. E daí, meu primo não entendia direito. Ele levei para o mecânico ver.
O mecânico fez assim, que legal. Daí ele tirou eu não entendo, mas ele tirou um parafusinho, porque o motor fez assim, batia, estava para fundir. Daí colocou só um parafusinho que parou. Tirinho. A hora que ele tirou. Quantas vezes nós colocamos parafusos? Para a gente fingir que está tudo bem. Se fundir, que foi com ele, comigo não. E ainda a gente acha que o quê? A gente perde sensibilidade com o outro. E ele vai falar que eu tenho que amar. Não. E isso tudo nos leva para a morte. O pecado nos leva à morte, seja ele grande ou pequeno. Talvez eu não morra, meu filho, porque ele vai ver em mim, não vai ser. As pessoas vão ver em mim, não vai ser. O que adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa vida ou a nossa família? O maior exemplo é que dentro da minha casa. Não adianta eu estar aqui deixando os pais lá sofrendo, que morram. Cuidar deles, cuidar de filho, cuidar das pessoas. Deus colocou ovelhas, eu tenho que cuidar. E eu vou ter que ser exemplo para vocês. Mesmo que o meu exemplo esteja uma hora cair e falar, irmãos, eu vou pedir perdão para Deus. Mas é melhor vocês me verem chorando, pedindo perdão para Deus, do que eu fingir que eu não me vejo. Amados, Jonatas fez exatamente isso. E o que ele fez? Ele preferiu morrer. Me jogue no mar. Não era mais fácil ele ter se ajoelhado e pedir perdão? Se perdeu para Deus, Não era mais fácil? Gente, olha, o que eu preciso fazer? Pedir perdão. Mas nós não queremos pedir perdão a Deus. Enquanto Deus não nos apertar, a gente não pede perdão, a gente não resolve. Enquanto os outros estão morrendo, enquanto os outros estão tendo problema, o problema é deles. Enquanto a multa não está vindo no meu nome, está vindo no seu nome, porque você emprestou seu carro, estou nem aí. Mas a hora que começa a fingir, o negócio complica. E ele, profeta, preferiu morrer. E daí o que ele faz? Ele simplesmente pede, me joguem para o mar, que eu morra. Eu morro, mas eu não faço a vontade de Deus. Nós somos obstinados pelo erro. Nós não podemos ser obstinados. Se eu assim, nasci assim, você sempre assim. Não, Deus muda. Deus muda. Jonas 3, Jonas 3, versículo 10 diz assim, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Antes, volta. Você está em Jonas 3? É. Quando eles oram e eles pedem. Desculpe. Eu fui antes. Segura aí, deixa esse Jonas 3 aí. Quando jogam. É 2. Deixa aí. Quando jogam ele no mar, o que a Bíblia fala? Ele morreu na hora. Imagina, Deus preparou um grande Porque os nossos planos não são os planos de Deus. Nós achamos que quando nós erramos vai dar tudo do nosso jeito. E Deus vem e no nosso ponto final ele coloca uma vírgula e fala, agora filha, agora você porque eu quero você para mim, eu não quero te perder. E o que ele fez? A hora que Jonas falou assim, morro, acabo tudo, mas que o meu povo vai ver a vitória contra os ninivitas, não? Deus simplesmente faz o que ele não esperava. Simplesmente vem um grande peixe morte em Jonas. E ele não morre. Por quê? Porque Deus está assim, eu não abro a mão dos meus filhos, eu vou até o final. E o que ele faz quando ele está dentro da boca do peixe, quando está no estômago do peixe? Ele ora, depois de quantos? 3 dias ele fica lá. Eu vou ficar no intestino. Gente, às vezes Deus está apertando e nós estamos lá fingindo que não é com a gente. Está apertando cada vez mais. Está apertando cada vez mais, Deus está esperando. Estou esperando você mudar, filha. Estou esperando o negócio acontecer. Estou esperando você fazer a minha vontade. E o que esse homem faz? Naquele momento ele vai. E ele fala assim, Senhor, se o Senhor me tirar desse inferno, eu vou fazer a tua vontade. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu faço a tua vontade. Na hora o bicho abriu a boca. Como que a gente faz, hein? Se o Senhor resolver isso para mim, eu faço. O que Jonas queria naquele momento? Ele queria resolver o problema dele. Aí é o negócio. Muitas vezes, queridos, nós queremos fechar brechas para Deus resolver os problemas da nossa vida. Só que Deus não quer só isso.
é sério isso. Jonas, ele fez exatamente isso. Jonas estava com um problema seríssimo. Ele queria resolver o problema dele. E ele fala, se o Senhor me tirar disso, eu vou para Nínive e falo. Fala exatamente o que o Senhor mandou eu falar. Eu vou e eu peço e oro a favor desse povo. E o que a Bíblia fala? Que Deus ouve a oração. E leva o peixe para vomitar lá É, na praia fala de assim, Nínive. vai lá, coloca ele na praia. E esse homem, agora que ele ia, bonitinho, agora ele tem que andar um bom pedaço para chegar para Nínive. E quando ele chega para Nínive, ele faz o que Deus mandou. Arrependam-se, 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 arrependam-se. E o que o povo fez? Se arrependeu. Não é uma história feliz? Você termina isso aqui. E a misericórdia do Senhor. Só que Deus quer mostrar mais na história de Jonas para a nossa vida. A brecha, essa brecha foi fechada, mas as principais não. Dentro dele tinha que ter mudado e Jonas não mudou. Muitas vezes, amados, nós resolvemos fechar brechas só para sermos abençoados. E Deus fala isso um pouco, o povo não entendeu o que eu estou querendo. Agora sim nós vamos ver o que eu falei para vocês, Jonas 3. Começando no versículo 10. Quando ele prega, ele fala do arrependimento, o povo se arrepende. E diz assim, e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Deus disse que faria, que lhe traria destruição em Nínive. Quando a Bíblia fala Deus se arrepender, não é sentimento, tá bom, queridos? Arrependimento para nós envolve sentimento, para Deus não. Deus é mudança de atitude. Então Deus fala assim, vou destruir. Daí o povo o quê? O povo começa a pedir perdão. Então Deus fala assim, a minha mão de destruição eu tiro e coloco a minha mão de bênção. Esse colocar a mão e tirar a mão, a Bíblia fala de arrependimento. Não é que Deus olhou e se arrependeu. Ele destruiu esse povo. Não é isso. É ele simplesmente assim, como eles se converteram, como eles mudaram de atitude, eu também mudo de atitude em relação a eles. E o que acontece? Jonas, quando vê aquilo, Jonas fica bravo. Por quê? Porque no coração dele continuava com ódio. O coração dele tinha ressentimento. O coração dele continuava odiando quem Deus mandou ele não odiar. Ele continuava dizendo, eu não quero a bênção deste povo. Eu quero ser abençoado. Eu quero que o Senhor me tire dos meus problemas. Eu quero que o Senhor resolva. Deus fala, Jonas, eu quero ter intimidade contigo. E Deus começa a mostrar aí, falar com Jonas um amor tão grande. Porque a Bíblia fala que ele ficou ressentido. E amados, por que Jonas ficou ressentido? Com Deus. Com Deus. Quantas vezes nós Quantas vezes nós ficamos ressentidos com Deus? Imagina que eu vou ficar ressentida com Deus. Achou isso aqui? Já vou fazer ficar nesse brecha. Fecha essa brecha aí. Vou fechar essa brecha aqui, que você vai uma brecha. Tira só. Isso aqui só acontece nas outras igrejas. Aqui nunca acontece. Obrigado, Elinha. Pelo menos eu não vou cair. Mas, olha, nós não ficamos ressentidos com Deus quando Deus leva alguém que nós amamos. Quando acontece uma situação ruim na família, nós não ficamos ressentidos com Deus. Deus dá uma atrás do outro. Por que eu, Deus? Por que eu? doido para levar os outros? Era tão fácil ele chegar para Deus e falar, Deus. E daí Deus começa a mostrar, por amor, como estava o coraçãozinho de Jonas. E daí de Jonas está tão cansado. E ele senta. E Deus faz com que nasça uma planta, como se fosse uma trepadeira, onde ele podia ficar embaixo na sombra. Ele fica lá. Porque
Deus cuida de nós, queridos, apesar dos nossos erros. E quando chega a noite que ela morre, ela seca, Jonas é tão bravo. E daí Deus fala assim, Jonas, O que fez para ela nascer? o que você fez para ela nascer? E você ficou tão bravo, Jonas, porque ela morreu. E você ficou com dó dessa planta. Mas você não quer que eu tenha pena e misericórdia dos meus. Deus estava ensinando para Jonas que ele precisava ser tratado aqui dentro. Que título, conhecimento, pelo conhecimento não ajuda. Se eu não deixar Deus tratar. Eu resolvo aqui, mas eu vou fazer outro problema lá. Por quê? Porque eu não me entendi a Deus. Davi, a gente fala de Davi, né, que é adúltero, né? A gente sempre fala, né? Engraçado, ele adulterou uma vez só. Nunca mais ele pecou cabeça. Ele se arrependeu nunca mais, mas a gente fala o quê? Um adúltero. Foi segundo o coração de Deus aquele adúltero. Uma vez. Tem um texto na Bíblia que fala que em todas as situações, Davi buscou a Deus, menos quando foi com Betseba. Só fala desse problema que Davi teve, que foi muito sério, mas a gente Quer ficar nisso. Mas o que ele fez? Ele chegou para Deus e falou, Deus me perdoa. O que entristeceu o coração de Davi? Não foi ser descoberto, mas quando Deus falava assim, eu vi teu pecado, Davi. E ele, olha, não tira de mim o teu espírito. Porque ele queria a presença de Deus. Hoje nós queremos deixar brecha porque nós temos as bênçãos. E daí Deus vem falando, filho, da intimidade. Fecha, você vai ser abençoado sim, mas por amor a mim, filha. Quando você ofertar, por amor a mim. Faça por amor a mim. E amados, isso nós temos que começar a pedir para Deus restaurar o nosso coração. E uma oração que eu venho pedindo para Deus, Senhor, me ensina a te amar, porque eu não sei. Meu amor ainda é bem egoísta. Porque quando o Senhor me abençoa, eu fico tão brava. E ainda mostra um monte de gente que o Senhor abençoou e nem mereceu, no meu ponto de vista. Só eu assim, gente? Tô brincando, vamos sincero. Você é a igreja do lado. É a igreja do lado. Gente, eles Não tem jeito para trás. esse povo aqui atrás, eles dizem, nós não, graças a Deus. Mas hoje eu queria estar orando com vocês, porque nós vamos falar sobre a ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Onde nós vamos lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por amor a nós. Aleluia. Obrigado. E nós muitas vezes olhamos para a cruz de Cristo e não entendemos que o mistério e o amor, Ele nos resgatou para Ele. E nós não queremos o para Ele, nós queremos o para mim. Porque eu, como filha de Deus, tenho direito, tenho todos os direitos. Se meu pai é, por que eu estou querendo ficar utilizado? E nós esquecemos que Ele chamou, bem filho. Eu quero que você participe da minha vida. Senhor, eu vou para a tua mesa se o meu prato estiver de ouro. Se os talheres forem também bonitos, se for melhor para mim. Senão eu não quero participar. Amados, hoje eu estava orando, pensando, meu Deus, tem tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus,